Quando nós falamos que a palavra de Deus, ela deve ser cantada também, irmãos, olha só o que fala esse hino, e também o que nós acabamos de ler na palavra de Deus, no que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, né? E aqui, irmãos, nós temos aqui nesse versículo, nesse hino 381, né? O amor fraternal. O terceiro verso, olha só. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. Ó quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. E o sermão de hoje, irmãos, ele fala sobre o amor. Quero que os irmãos abram na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 7 ao versículo 11. Primeira carta de João, capítulo 7. Perdão, capítulo 2, no versículo 7. Se todos os irmãos acharam, vou fazer a leitura. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 7. O texto aqui dessa perícope é o Antigo e o Novo Mandamento, o amor fraternal, né? Vou fazer a leitura para os irmãos, acompanhem. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, na tua presença, nós queremos te rogar, Senhor Deus, que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir, Senhor, o que tua palavra tem para ministrar nos nossos corações. Queira, Senhor, me dar graça como expositor dessa palavra, Senhor, que o Senhor me dê coragem e que o Senhor me capacite com o teu Espírito Santo para expor aquilo que a sua palavra tem, Senhor Deus, e que é, Senhor, de necessidade para os nossos irmãos. Te rogo, Senhor, que também o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo esse sermão, Pai, essa palavra, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um e que a tua palavra, Senhor, possa ser não somente ouvida, mas também praticada na vida dos teus filhos, Senhor. É isso que te rogamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, como a gente está falando de amor, né? Essa palavra amor, se nós formos olhar para o nosso redor, para todas as pessoas que a gente tem contato, para todas as pessoas que nós temos acesso, nós podemos entender que qualquer um pode amar demais. Qualquer um pode amar demais. As pessoas amam muito as coisas, não só pessoas, as coisas. Normalmente a gente escuta, e até nós podemos falar também, por exemplo, vou dar alguns exemplos daqui dessa palavra amor, de como nós praticamos ou de como nós falamos. Podemos dizer assim: eu amo esse carro, eu amo, no caso das irmãs, esse vestido, essa peça de roupa, esse acessório. Aqueles que gostam de comer, que tem o alimento, a refeição como algo muito prazeroso na vida, eu amo chocolate, eu amo pizza.
ou muitos outros detalhes. Eu amo isso, amo aquilo, amo outra coisa. É estranho, irmãos, nós entender que nós podemos usar essa palavra que nós usamos para expressar, como exemplo, o amor que nós temos pelo nosso cônjuge, como para nós podermos utilizar como amor de qualquer outra coisa. Da mesma forma que eu amo minha esposa, eu amo você, meu amor, eu declaro o meu amor por ela, eu posso utilizar essa mesma coisa para dizer que eu gosto de qualquer outra coisa. Se eu gosto de pizza, eu falo que eu amo pizza. Da mesma forma que eu falo que eu amo aquele presente que Deus me deu, que é minha esposa. Então essa palavra amor, nos dias de hoje, ela não tem sentido nenhum. Na verdade, ela existe o seu sentido, logicamente, ela não perde o seu valor, mas nós podemos entender que ela caiu em desuso, vamos dizer assim. Ela está muito gasta, ela como é uma moeda trocada, assim como os comentaristas dizem. Infelizmente, irmãos, nós não damos o correto valor para essa palavra, assim como a palavra de Deus nos fala. Só para os irmãos terem uma ideia, na palavra de Deus, nós temos três palavras que significam amor. Ela se refere a três significados, vamos dizer assim, e o apóstolo João, ele é conhecido também, os comentaristas e teólogos falam que é o apóstolo do amor, porque ele utiliza muito essa palavra. Nós temos três palavras que significam amor na língua grega, onde foi escrito o Novo Testamento, foi traduzido para o Novo Testamento, e essas três palavras, a principal que o apóstolo João usa é a palavra ágape. Então, quando nós lemos lá essa passagem aqui que nós acabamos de ler, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão o mandamento antigo. E quando nós chegamos, aquele que ama, quando a gente vê amados, amamos, amor, amou, todas essas palavras, ela vem desse verbete grego, dessa palavra grega chamado ágape, né? Ágape, irmãos, se a gente for entender o significado, ele é um amor que é descrito como altruísta. É um amor justo, um amor verdadeiro, paciente. E ele está acima de todos os outros significados de amor que contém na palavra de Deus. Como disse, existe três significados de amor. O ágape, que é isso que nós estamos estudando, que estamos ouvindo na palavra de Deus. Tem a palavra amor, da palavra grega filia, que é o amor entre amigos, amor entre irmãos, vamos dizer assim. E também tem o amor da palavra grega eros, que vem do amor sensual, o amor de um homem para uma mulher. Então essas três palavras é encontrada na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, como o amor, que é mencionado aqui. A palavra ágape, que é o que nós estamos ouvindo nesse sermão, que nós vamos escutar durante todo o livro as cartas de João, na verdade, ela é encontrada, irmãos, em toda a Sagrada Escritura, 109 vezes na palavra de Deus. 47 vezes é usada pelo apóstolo João, 20 vezes nessa carta. Então, das 47 vezes que o apóstolo João utiliza essa palavra amor, ágape, 47 está aqui, 20 está aqui nessa carta, a primeira carta de João. E como nós vemos, irmãos, o propósito que nós já estamos vendo, na verdade, nessa carta de 1 João, o apóstolo João, ele fornece aos cristãos do primeiro século, e também para aqueles que futuramente ouviriam, como nós, algumas evidências do verdadeiro cristianismo, da verdadeira conversão, se você realmente é um salvo. E João agora, ele aborda o tema amor. Até agora, irmãos, ele tem dado outro teste, nós temos escutado outro teste, para realmente identificarmos se somos verdadeiros cristãos ou não, que é o teste moral. Do capítulo 1 até agora, no versículo 6 do capítulo 2, nós falamos sobre o teste moral. Se você obedece à palavra de Deus, se você anda como Jesus andou. Irmãos, nós sabemos que nós não conseguimos andar como Cristo andou perfeitamente, porque nós somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos. Porém, como nós escutamos no sermão passado, nós vamos buscar ardentemente andar como nosso Senhor andou. Porque nós não vamos estar tranquilos na situação que nós estamos. Nós não vamos estar, irmãos, com o coração descansado na situação
que nós estamos, enquanto pecadores. Nós queremos constantemente, dia após dia, lutar contra a nossa carne para que nós possamos estar mais longe dela, por assim dizer, estar mais próximo do nosso Senhor, para que nós possamos imitá-lo assim como a palavra de Deus fala, sermos mini-cristãos, mini-Cristo, correto? E como disse, até agora ele tem mostrado o teste moral. Agora, irmãos, nós entramos no teste do amor. E esse é o título do sermão dessa noite, o teste do amor. Lembrando, irmãos, que o apóstolo João ele combate o ensino dos falsos mestres sobre o gnosticismo, que levam ao desprezo do corpo. Lembrando que a matéria para eles é má, o corpo é mau. Então, não tem sentido na realidade, se eu condeno o corpo, se eu acredito que ele é mau, por que então eu vou dar atenção para ele no sentido de fazer boas obras, de ajudar as pessoas? Se ele tem que sair daquele corpo, se ele tem que morrer logo, para que ele possa alcançar o Altíssimo e realmente a sua alma se desvincular do seu corpo, isso é o que os gnósticos falavam, então por que eu tenho que ajudar ele? Então esse era um ensino que os gnósticos eles faziam. Agora falando do amor, eles desprezavam a ajuda, eles não se preocupavam com a ajuda ao próximo. Lembrando que estamos falando o apóstolo João escreve para aqueles que já são cristãos, aqueles que confirmam, que já confessaram Cristo como Salvador, certo? Então eles negligenciam as boas obras para com os irmãos, aqueles que estão necessitados fisicamente, né? Embora, irmãos, João ele só vai explicar o que ele quer dizer com amor lá no capítulo 3, e nós vamos ouvir um sermão sobre isso futuramente, lá no capítulo 3, no versículo 16 e 17, nós já podemos entender nessa pequena passagem do versículo 7 ao versículo 11, o que o apóstolo João está ensinando nesse pequeno trecho. Ele diz assim, ó, o que ele quer dizer nesses versículos 7 ao 11? Que quem não demonstra com atitudes práticas o amor pelo irmão, ainda está em trevas. Esse não conhece Deus. Aquele que não demonstra com atitudes práticas o amor pelo seu irmão, lembrando, ele está pregando para cristãos, escrevendo para cristãos, esse ainda não conhece Deus, esse ainda está nas trevas. E João inicia então, irmãos, esse ensino contra os falsos mestres, com os gnósticos que eles estavam ensinando para eles, implantando essa heresia no meio da igreja, ele começa trazendo, na verdade, algo antigo. Não é algo novo no sentido de criação, como esses falsos mestres trouxeram. Eu vou pedir para que os irmãos prestem atenção no versículo 7, no primeiro versículo do que nós lemos hoje. Os cristãos, eles estavam sendo bombardeados por heresias, irmãos. Vejamos. E no versículo 7, ele começa a trazer o apóstolo João algo que nós vemos assim que não é novo, para combater aquilo novo que estava sendo trazido no meio da igreja. Eles estavam trazendo ensinamentos falsos contra a divindade de Cristo, contra as boas obras, contra os ensinamentos, a instrução moral ao qual o Senhor Deus deu para nós. O que está dizendo no versículo 7? Vou ler para os irmãos. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Vamos entender isso aqui, irmãos. O mandamento que o João está falando aqui, o apóstolo João fala, ele se refere àquele de amar ao próximo, tá? E esse mandamento nós sabemos que é tão antigo quanto o Antigo Testamento. Nós já ouvimos nos 5 primeiros livros, no Pentateuco, quando nós estávamos fazendo o panorama bíblico, o livro de Levítico, o livro de Êxodo, que é mencionado os 10 mandamentos, e no livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está escrito em Levítico 19, no versículo 18. Então, para os que receberam o evangelho dos apóstolos, isso não era um novo ensino, irmãos. Não era. Era algo que já vinha desde a sua infância. Muitos daqueles que estavam na Ásia eram judeus, muitos eram ímpios, eram gentios, na verdade, né? Mas aqueles que eram judeus, nós podemos falar que eles já tinham esse ensinamento. Eles cresceram ouvindo os 10 mandamentos. Só que, irmãos, para aqueles que acabaram de confessar Cristo como o Salvador da vida deles, ainda assim, esses ensinamentos de amar o próximo não era algo
que era novo para eles, já tinham conhecimento. Porque os apóstolos pregavam o amor de Cristo, eles pregavam o amor ao próximo, porque é isso que Cristo ensinou. Então isso não era novo. Isso era a palavra de Deus, assim como eles receberam, a palavra de Deus sendo pregada a eles. Então isso não era novo realmente. E aí no versículo ele continua, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, ou seja, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que os apóstolos receberam e passaram àqueles nossos irmãos do primeiro século. Aí no versículo 8, o apóstolo João ele conclui esse raciocínio, ele diz assim, versículo 8, acompanhem os irmãos aí. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós e em vós. Aí vocês podem pensar assim, peraí, o apóstolo João quer trazer confusão na nossa mente. Ele acabou de falar que ele não traz um mandamento novo, mas sim um antigo. E agora ele fala, todavia vos escrevo um novo mandamento? Como assim? Então ele não quer confundir a nossa cabeça, irmãos. Ele quer nos mostrar o real significado desse mandamento, o qual Cristo, a luz, nos trouxe, o verbo da vida. Em Cristo, irmãos, o mandamento de amar, ele ganhou um outro sentido, na verdade, um novo sentido, uma nova profundidade. A verdade sobre o amor, ela é vista no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e naqueles que creram nele, ou seja, nós, os cristãos. Então, quando nós falamos do verdadeiro amor, ela está no Filho de Deus e naqueles que creram nele, naqueles que confessaram e vivem nele. Isso é o verdadeiro amor. Ele intensificou o mandamento do amor. Eu vou ler alguns versículos, eu vou pedir para se os irmãos quiserem acompanhar, tudo bem, abrirem as Bíblias, ok? Mas eu vou ler para os irmãos para nós ganharmos tempo aqui, ó. Então, ele intensificou o mandamento do amor. Ele não criou um novo mandamento. Ele ressignificou ou deu uma intensificou de uma norma, de uma forma mais profunda. Olha o que ele diz no Sermão do Monte, irmãos, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 43 ao 48. Os irmãos que quiserem acompanhar, Mateus 5, 43 e 48. Os que não estão preparados, escutem. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Aqui, irmãos, ele está dando uma profundidade maior no que é o verdadeiro amor. Hoje, nós lemos no início do nosso culto, o Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34. Novamente, ele traz esse ensinamento. Olha o que Cristo nos fala. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Irmão, isso aqui é muito forte. Assim como eu, Cristo, vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí, 2 capítulos depois, no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 12, Jesus Cristo fala também, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como Cristo nos amou, irmãos? Como Cristo amou você? Como Cristo me amou? Como a Cristo amou a todos nós? O apóstolo João, nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, ele responde isso. Vou trazer a leitura para os irmãos aqui, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É dessa forma que Cristo nos amou, irmãos, que Deus nos amou, enviando o seu Filho para que ele morresse na cruz por todos nós, por aqueles que confessaram o teu santo nome, irmãos. O Senhor, então, nos ensina e nos dá o exemplo do que é verdadeiramente amar.
O que aqueles que tinham o mandamento desde o Êxodo, desde o Monte Sinai, eles ouviram que deviam amar a Deus, que deviam amar o próximo. Mas Cristo, ele trouxe o verdadeiro exemplo do que é amar. Ele trouxe o verdadeiro exemplo, intensificando aquilo que Deus deu a Moisés. Só que agora ele veio mostrar, o amor é dessa forma, é desse jeito. E aqui, irmãos, nós podemos entender nessa parte B do versículo, que é no versículo 8, nós estamos no versículo 8 agora, irmãos. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Por quê? As trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que João está escrevendo aqui, irmãos? Ele diz assim no versículo B, na parte B do versículo 8, que a vinda do Senhor Jesus ao mundo foi como a luz da manhã que lentamente vai dissipando as trevas. Então agora nós podemos perceber que o verdadeiro amor consiste em dar a vida pelos irmãos. Cristo, ele nos fala qual é o amor. E ele exemplifica o amor. O apóstolo João aqui, ele diz nesses versículos que nós podemos agora compreender, ou os nossos irmãos do primeiro século puderam compreender e realmente fazer esse teste com aqueles que estavam ensinando, que realmente, se eles criam em Cristo, se eles amavam o nosso Senhor e nosso Salvador, o verdadeiro amor seria em dar a vida aos nossos irmãos. É isso que Cristo nos ensina. E agora, irmãos, partimos para o primeiro princípio, o primeiro ponto que eu quero passar para os irmãos, que é no versículo 9 e no versículo 11. Versículo 9 e 11, vamos ler, para os irmãos entenderem. O versículo 9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Pulamos para o 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vejamos, irmãos. Para os gnósticos, como nós já temos escutado nos últimos sermãos, cuidar do próximo, para eles, é desnecessário, porque a matéria não tem necessidade. A busca deles é ter o prazer desse mundo, para que eles possam usufruir daquilo que eles podem conceber nesse mundo aqui, seus prazeres, atender a sua carne, para que depois, quando eles morressem, a alma dele que é boa, o pensamento deles, essa alma ser conectada com o divino, para eles poderem ter o contato com a divindade novamente, com Deus. Só que nós sabemos que eles estavam totalmente errados. Assim era o que eles afirmavam, né, irmãos? Mas o apóstolo João, ele ensina aos irmãos do primeiro século, aplicando o teste do amor. Então, como que nós vamos entender se esse é um verdadeiro cristão ou não? Para o apóstolo João, ele escreve, irmãos, para ele não amar, isso aqui é muito forte, para ele não amar era o mesmo que odiar. O apóstolo João quer dizer nesses textos aqui, irmãos, principalmente quando ele está retratando sobre o teste do amor, que não amar é o mesmo que odiar. Então, o que seria esse ódio a que João se refere na carta? Esse ódio, irmãos, é a falta de cuidado, é a falta de provisão e ajuda para com os irmãos verdadeiramente necessitados. Então, isso é o ódio. Olha só, irmãos, que forte. Nós pensamos na nossa mente que ódio é você praticar alguma maldade para a pessoa ou desejar no coração. Mas o apóstolo João diz uma coisa diferente aqui. É a falta de cuidado, provisão e ajuda para com os nossos irmãos que realmente confessaram a Cristo. E a gente não ajuda, tipo ver os nossos irmãos com desdém ou nem dão importância para eles. João ensina com a autoridade do apóstolo de Cristo, de um apóstolo de Cristo, que se uma pessoa, vejamos bem, que se uma pessoa diz que é seu irmão, que confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, e essa mesma pessoa não se importa com o seu irmão necessitado e não o socorre de alguma forma, esse ainda está na escuridão. Esse não possui o Evangelho de Cristo. Não possuiu. Não possui. Ou seja, irmãos, você, normalmente, novamente, como nós ouvimos nos últimos sermões, não adianta nada você ter uma fala, você confessar, você dizer com o seu conhecimento que você confessa Cristo, que você
crê na divindade, que você é isso, é aquilo, você crê em tudo aquilo que os apóstolos falaram, que os livros de teologia te trouxe, que aquilo que o pastor te fala. Só que se você não executar de forma prática, assim como nós ouvimos no último sermão, Deus nos chama para um conhecimento prático da tua palavra, um conhecimento prático da verdade. Então, se você fala que ama seu irmão, fala que ama Cristo, mas você não ajuda os seus irmãos, esse, o apóstolo João diz, que anda na escuridão, não conhece a Cristo, não possui o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo diz que aqueles que não cuidam do seu irmão, na fé, esses não conheceram o amor de Cristo. Cabe agora, irmãos, uma reflexão na nossa vida cristã, a partir dessa afirmação que eu vou falar para os irmãos. Se vocês que estão aqui escutando, não se importam, não se preocupam e não cuidam do seu irmão na fé, você não ama e ainda não conheceu o amor de Cristo. Isso aqui é uma reflexão, através dessa afirmação. Pela misericórdia de Deus, irmãos, vamos raciocinar aqui também agora, na nossa vida diária, nossa vida prática da Igreja Batista Reformada de Cambará. Vamos pensar. Pela misericórdia de Deus, nós conseguimos, irmão, olhar para cada família aqui, para cada rosto que está aqui hoje, e nós, por exemplo, quando nós estivermos em casa, nós conseguimos lembrar o nome de todos. Eu consigo lembrar da família do irmão Márcio, da família do irmão Jaderson, do irmão Joelso, do irmão Gustavo, do irmão Roberto, do irmão Samuel. Eu consigo lembrar o nome de todos. Então o Senhor deu a graça ainda de nós estarmos num pequeno número ainda, para que realmente nós possamos ter uma união, realmente nós possamos viver uns com os outros, e assim, dessa forma, nós conseguimos se importar, irmãos, que às vezes a gente pode pensar, nossa, mas como eu posso me importar com um irmão que faz parte do corpo de Cristo, mas tem 1000 pessoas dentro da igreja? É difícil, realmente, ter contato com esses 1000 irmãos, mas pela graça de Deus nós temos um pequeno número aqui, um pequeno corpo de Cristo sendo formado pela misericórdia de Deus para a glória dele, irmãos. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, tem que ter muito cuidado. Então nós vamos pegar aquilo que a palavra de Deus nos alerta, referente aos gnósticos, que não tinha necessidade. Eles, lembrando, eles confessavam que eram cristãos. Eles foram levantados no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Só que eles não tinham esse amor prático no qual o apóstolo João fala. Então nós temos que pegar esse exemplo, irmão, ter como alerta, para que nós não façamos o mesmo que eles faziam. Aí, irmãos, vocês podem até pensar, nós podemos até ter esse pensamento. Pô, irmão, João, mas eu não odeio meu irmão. Eu não odeio meu irmão. O irmão está falando que eu odeio. Ou pode falar que está sugerindo que eu posso estar odiando o meu irmão. Mas isso pode ser uma desculpa que nós damos para esses nossos pecados. Isso pode ser uma desculpa. Fala assim, não, eu não odeio Samuel, eu não odeio o irmão Márcio, nem o irmão Jadson, nem o irmão Gustavo, eu não odeio nenhuma das irmãs aqui, eu não odeio. Só que o apóstolo João ele traz um outro entendimento aqui, irmãos, que muitos teólogos colocaram, e eu vou trazer aos irmãos. Esse ódio ao irmão, ele, como os apóstolos nos traz luz, principalmente o apóstolo João e Paulo também, ele pode se manifestar de algumas formas, esse ódio ao nosso irmão. E uma dessas formas de manifestação do ódio é a indiferença. A indiferença para com os nossos irmãos. E aí nós podemos pensar, não, nós afirmamos assim, eu não odeio meu irmão, eu não odeio o irmão Gustavo, eu não odeio o Samuel, eu não odeio a irmã Gemima, não odeio a irmã Marlene, nem a irmã Thalita. Então, se qualquer um de nós, pensem só, irmãos, se qualquer um de nós passamos por algum problema, seja ele de qualquer âmbito, nós, da comunidade Batista Reformada de Cambará, se nós passamos seja em qualquer âmbito da nossa vida, aonde nós temos consciência dessa necessidade, desse problema do nosso irmão, e nós temos a consciência e nós podemos ajudá-lo, e não fazemos isso, que amor de Cristo é esse que tem no seu coração? Que amor de Cristo é esse que tem no nosso meio? Se eu tenho, lembrando, como disse, todos nós aqui conhecemos uns aos outros. Se nós sabemos a necessidade da família do irmão Jaderson, ou do próprio Jaderson, ou da própria irmã Giliane, e a gente não provê um meio de ajuda no qual nós temos condição, é óbvio, nós temos condição, aonde está o amor de Cristo no nosso coração? Isso era o que os gnósticos faziam, irmãos. Eles falavam, não, irmã Gemima, eu
confio no Salvador assim como você. Aí a irmã Gemima está tendo alguma necessidade na casa dela, ou qualquer outra necessidade, onde eu sei que eu tenho a condição de ajudá-la e eu não a ajudo. Só que depois eu vou lá com o irmão Joelson. Irmão Joelson do céu, a palavra de Deus, você viu o que fala no livro de Timóteo? Nossa, eu fui grandemente vivificado pelo Espírito Santo. Mas a irmã Gemima, sua irmã, no qual você vê todo domingo no dia do Senhor, ou mais dias da semana, vocês não usaram desse amor, o qual Cristo usa de nós a todos os dias, o qual Cristo nos expressa por nós todos os dias. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. A indiferença também é um ódio contra o nosso irmão. Então, se você sabe de algo, principalmente nós, que é uma pequena comunidade, irmãos, e você não faz, lembra que você está odiando o seu irmão. Isso é a palavra de Deus que fala. Você não ama. E não amar é o mesmo que odiar, segundo a palavra de Deus, que o apóstolo João escreve aos nossos irmãos aqui, que também nos é para o dia de hoje. Mas, pela misericórdia de Deus, o apóstolo João ele nos explica, irmãos, que aqueles que cuidam do seu irmão, esses têm recebido e compartilhado o amor de Deus. Ele também nos explica. Vamos no versículo 10? Os irmãos acompanham o versículo 10, por gentileza. Juan, filho, pega água para o papai, por favor. No versículo 10, vou ler para os irmãos aqui, ó. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama, aqui, irmãos, é a palavra ágape, certo? Um amor altruísta, um amor que faz tudo, mas não querendo nada. É um amor que ele ama incondicionalmente, ele não pede nada em troca. Então, aquele que ama o seu irmão é um amor verdadeiro, um amor ágape, está dizendo aqui. Esse permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aqui, irmãos, quando o apóstolo, essa palavra, essa sentença que ele utiliza aqui nesse versículo já não é novo para nós também, nós já ouvimos nessa carta. Permanecer na luz, irmãos, é a mesma coisa que conhecer a Deus, permanecer em Cristo, ter comunhão com Deus. Essas são expressões, andar na luz, andar nas trevas, são expressões que João escreve, que João detalha nessas cartas, até a terceira carta dele, para se referir ao verdadeiro crente. Então, o verdadeiro crente anda na luz. O verdadeiro crente, na verdade, aquele que não é crente, aquele que não é um verdadeiro cristão, anda nas trevas. Então, ele utiliza essas sentenças para descrever o verdadeiro e o falso crente. Nós vemos isso no capítulo 1 e também no início do capítulo 2. O que mostra, irmãos, que alguém é genuinamente convertido é a sua atitude de amor para com o seu irmão. Então, João diz, aquele que permanece na luz, esse tem uma verdadeira prática do amor. Ele pratica o amor, pratica as boas obras, as boas práticas para o seu irmão. Obrigado, filho. Então, irmãos, aqui o apóstolo João, aquele que ele diz que então quem é verdadeiramente cristão, que é genuinamente convertido pelo Espírito Santo, ele tem a atitude de amor para com o seu irmão, só que não é um amor falado, um amor prático, um amor que não exige nada em troca. Só para nós termos mais uma vez, o entendimento do que é o amor, o apóstolo João, ele diz que o amor é algo prático, irmãos. Então é algo que não é falado, irmãos. É verdadeiramente algo que é estendido às mãos e você deve ir para cima, deve ajudar. É você se entregar, como disse, não querendo nada em troca, em favor, em amor ao seu irmão. Isso não se limita, então, em um discurso de palavras bonitas. É um amor que se manifesta em socorro e ajuda aos nossos verdadeiros irmãos. Aqui, na parte B desse versículo 10, nós falamos, aquele que ama seu irmão permanece na luz, certo? Aquele que tem o verdadeiro evangelho, aquele que confessou Cristo como seu Salvador, mas não somente fala, ele pratica o seu amor, ele pratica o amor de Cristo. E depois a parte B do versículo 10 está falando assim, e nele não há nenhum tropeço. Então, aqui nós podemos aplicar não há nenhum tropeço de duas formas, irmãos. Primeiro, diz que aquele que ama, ele não fornece ocasião alguma para que os nossos irmãos tropecem devido à nossa conduta, devido ao nosso testemunho. Isso é um dos nossos irmãos do passado, Matthew Henry, na verdade, ele diz que aquele que ama
verdadeiramente, aqueles que têm o evangelho de Cristo, ele tomará o maior cuidado para não fazer seu irmão tropeçar e para não desviá-lo da verdade. Então, se você é um verdadeiro cristão, você já executa a prática, você vê o seu irmão em necessidade. Matthew Henry, também a palavra de Deus, nós vamos ver em Romanos também, diz que o verdadeiro cristão, aquele que ama, ele vai tomar o maior cuidado para não trazer o tropeço, para não fazer os nossos irmãos pecarem. Então, nós vamos ter cuidado. Quem ama não quer que seu irmão peque, ainda mais pelas suas atitudes, ainda mais pelas suas condutas. Isso é que Matthew Henry fala, mas nós vemos também quando Paulo escreve aos irmãos de Roma. No capítulo 14 de Romanos, no versículo 13, ele diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, aqui ele diz que o verdadeiro cristão, aquele que ama, ele vai tomar o maior cuidado. Ele não vai colocar nada para que os nossos irmãos caiam. Porque ele ama, ele quer ver o nosso irmão, ele quer ver, eu quero ver vocês, e vocês devem querer ver a mim como algo que um irmão, um servo de Deus, que deve estar dia após dia mais próximo do nosso Senhor. E não tropeçando, caindo, se afastando dele. Ainda mais por minhas ações, ainda mais por minhas atitudes. É isso que João diz, e é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, versículo 13. A segunda forma que o apóstolo nos traz, irmãos, é que essa frase, não há nenhum tropeço, pode indicar que, ao contrário daquele que odeia e anda em trevas, aquele que ama verdadeiramente seu irmão, que tem um amor ágape em seu coração, um amor que não quer nada em troca, um amor incondicional, esse anda na luz e vê onde está indo. E ele não vive tropeçando no pecado. E aqui a gente pode trazer duas passagens bíblicas para nós entendermos isso. O apóstolo Pedro, ele traz esse mesmo ensino na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 10. Ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, olha só, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha só. E aqui o salmista, rei Davi, no Salmo 119, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que nós temos com essa segunda aplicação? Que aquele realmente que ama o seu irmão, que o amor ágape, como já falei, esse, irmãos, ele vai não causar o tropeço na vida dos nossos irmãos, porém, mas também, na verdade, ele não vai tropeçar. No sentido que nós sabemos que nós caímos nos nossos pecados, mas a busca dele é diligente e cada vez maior para que ele não cause tropeço no próximo e também ele não tropece. Então, hoje eu não vou ser melhor que amanhã. Amanhã eu vou ser bem melhor. E assim, dia após dia, na presença do Senhor, no sentido que eu vou buscar a ter um contato com o meu Deus, a ser mais, amar mais os meus irmãos, para que eu não venha cair nos erros. Que, como foi falado no último sermão, se a semana passada eu pequei 20 vezes, essa semana eu vou pecar 19. E assim, 18, 17, eu acho que é bem mais, na verdade, né? Mas pelo menos regredindo esse valor, regredindo essa quantidade, para que eu possa estar sempre, dia após dia, mais próximo do meu Senhor em santidade, na santidade experiencial, assim como nós já ouvimos também. Essas duas aplicações nós podemos trazer nesse versículo de que não há tropeço, irmãos. E aqui a gente entra, irmãos, no nosso último ponto da noite. Se você cuida do seu irmão, você o ama, porque Deus graciou com o seu amor. Se nós conseguimos olhar para nós mesmos hoje, irmãos, e dizer assim: eu sou um pecador miserável, mas o Senhor tem dado graça de ver o Teu Espírito Santo trabalhando no meu coração. Realmente, não é por causa de você, não. Você não vale nada, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas é porque o Espírito Santo, a graça de Deus está no seu coração. E é por isso que você consegue identificar algo benéfico na sua vida para com seus irmãos. O Filho de Deus, irmãos, Jesus Cristo, ele se entregou por nós, ele sofreu por nós. Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Ele morreu na nossa
Ele morreu a nossa morte, ele morreu porque nós somos pecadores, foi o justo pelo injusto. Nós não merecíamos o seu amor, mas ele nos deu, irmão. Ele nos deu. Ele tem nos agraciado grandemente com o seu amor. E hoje nós podemos usufruir desse amor que ele nos dá, para que nós não somente tenhamos a condição de bater no peito e Cristo me ama. Sim, nós vamos bater no peito, Cristo me ama, mas também ele te dá esse amor para que você usufrua com o seu irmão, para que você sirva o seu irmão, para que juntos vocês possam se alegrar com esse amor no qual nós recebemos de Cristo. Não é somente para você, meu irmão, é para o seu irmão. Nós devemos servir. Isso é o verdadeiro amor. Isso que ele fala. O verdadeiro amor consiste em dar a vida aos seus irmãos. O verdadeiro amor consiste, podemos falar, como a servir aos seus irmãos. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor sincero. Esse é o amor incondicional. Um amor que não quer nada em troca. É o amor ágape, irmãos. Isso é graça do nosso Deus derramada no coração dos seus filhos. Então, se você hoje tem a condição de falar que é um filho de Deus, olhe para o teste do amor. Teste do amor. Como você olha para cada irmão que está sentado aqui hoje? Como que você olha? Você é conhecedor das necessidades dele? Nós, como irmãos, nós temos que ter esse cuidado, assim como nós temos visto nas EBDs, e esse amor também, vamos dizer, de compartilharmos a nossa vida com os nossos irmãos, no sentido de nós não devemos ser orgulhosos de se nós temos alguma necessidade, estamos passando por algum problema, nós acharmos que nós temos a condição de sair de sozinho, não, eu vou conseguir. Deus te deu uma família, Deus te deu pessoas ao qual você pode se entregar para eles também, porque eles, como Cristo tem nos ensinado, nós devemos viver para os nossos irmãos, servir para os nossos irmãos, assim como Ele tem feito por nós. Então, se nós temos a condição de identificar alguma ajuda para os nossos irmãos, nós devemos ir, nós devemos ajudar. E também nós não devemos ser orgulhosos de guardar isso, porque o Senhor Deus nos deu uma família. E esse é o teste do amor, irmãos, esse é o teste. Deus te convoca, então, para vocês que estão aqui, cuidar uns dos outros. Para que eu cuide de vocês e para que vocês cuidem de mim. Nos amando em todo tempo. Assim como Cristo fez, assim como Cristo faz e assim como Ele vai fazer para sempre, irmão, durante todos os dias da nossa vida. Amemos os nossos irmãos incondicionalmente. Esse é o teste do amor. Um amor que não é somente falado. É um amor que é praticado. Assim como no sermão passado, o Senhor nos chama para um conhecimento prático, o Senhor nos chama hoje para um amor prático. Curvem as cabeças, irmãos, fechem os olhos. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Eterno Deus, Pai amado, diante da tua graciosa palavra, diante do teu gracioso poder, Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor, te bendizer, dizer que somente o Senhor é Deus, Pai, e que esse amor que brota no nosso coração, que nós expressamos, ele só é devido ao Senhor ter nos amado incondicionalmente, enviado teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que na cruz, assim como já foi falado na primeira oração, ele morresse em nosso favor, Pai. Que grandiosa obra, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer. Nós queremos te rogar, Senhor, que essa convocação, essa ordem que o Senhor nos dá, de amar o nosso irmão assim como o Senhor tem nos amado, que o Senhor nos dê graça, Pai, porque isso de nós não conseguimos mesmo, Senhor Deus. Mas nós te rogamos que o teu Espírito nos capacite, para que nós possamos olhar para cada irmão nosso que aqui está, que nós possamos, Senhor, ter um amor íntimo, um amor verdadeiro, Senhor, amor de Cristo por eles. E que assim, Senhor, nós possamos crescer, Senhor Deus, em amor, em santidade e na verdade. Porque é isso que o Senhor quer para a tua igreja, é isso que o Senhor quer para todos nós, Pai. Que nós possamos ter essa compreensão, que o Senhor tire toda a raiz de orgulho do nosso coração, Senhor. Que o Senhor tire tudo aquilo que impede o teu operar, Senhor Deus.
para que nós possamos viver integralmente, viver intensamente o Teu amor, ao qual Cristo nos deu, Senhor Deus. Nós Te louvamos por esse dia glorioso, nós Te louvamos, Senhor, pelas vidas que aqui estiveram presentes, aqueles que não puderam estar, Senhor, nós Te rogamos que o Senhor vá até eles, tenha misericórdia deles, Pai, e que esse amor seja também, Senhor, colocado no coração deles e que nós possamos demonstrar esse amor por eles também, não só por eles, mas por todos os nossos irmãos que confessam o Senhor como Senhor e Salvador. Pai, Te louvamos, Senhor, e Te rogamos também nessa última oração que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria e de vida, Senhor, na Tua santidade, para a Tua glória, Senhor Deus. É isso que Te rogamos, é isso que Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.